Tópico terceiro, para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Subtópico primeiro, longanimidade, um fruto do Espírito. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros, tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são um lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. Subtópico segundo, suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos depararemos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Subtópico terceiro, perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino, o principal aspecto do fruto do Espírito. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Conclusão do tópico 3. A longanimidade é a qualidade produzida pelo Espírito que capacita o crente a suportar as ofensas sofridas e ainda perdoar o ofensor. Irmãos, nesse tópico terceiro e os seus respectivos subtópicos, fala sobre um fruto do Espírito chamado longanimidade. Longanimidade, irmãos, é a capacidade de perdoar. É através desse fruto que nós conseguimos perdoar os nossos ofensores, né? Os algozes que se levantam contra nós. Então, somente através desse fruto do Espírito, que é gerado em nós através do Espírito Santo e pelo dom supremo que é o amor, né? Porque somente com o dom supremo do amor, amando os irmãos, nossos irmãos em Cristo com o coração puro. E Paulo lembra aos romanos que o amor seja não fingido. Irmãos, ou é amor ou não é, porque não tem como fingir amar ninguém. É igual ser humilde, ou é humilde ou não é humilde, porque em algum momento ali vai falhar o fingimento, a máscara, e a verdade vem à tona. Então, somente o Espírito Santo pode gerar esses frutos imprescindíveis em nossas vidas como cristãos, né? Na nossa caminhada com Cristo, precisamos demonstrar que, de fato, tivemos um encontro genuíno com Ele e que, através desse encontro, nós estamos produzindo frutos que demonstrem esse arrependimento, que denotem que, de fato, houve uma mudança de curso em nossas vidas. Deixamos de caminhar na mão do mundo para pegar a via da contramão, né? Que é a contramão do mundo, mas é a mão correta para chegar ao céu, para desfrutar de uma eternidade com o nosso Deus. Então, através do amor, nós conseguimos perdoar quem nos ofende e é tão necessário perdoar, porque nós, para obtermos o perdão de Deus, né? A gente olha para um Deus que nos alcançou com a sua graça maravilhosa, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz e nos perdoou através do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Foi quem nos justificou de todo pecado, nos perdoou de toda acusação, de toda culpa, toda iniquidade. Então, nada mais justo, irmãos, que a gente exercite o amor com aqueles que precisarem, exercite o perdão com aqueles que precisarem, porque senão serão dois prisioneiros, quem não perdoa e quem precisa do perdão. Então é necessário que a gente perdoe para que a gente siga leve, sem nenhum fardo desnecessário nesta vida. O nosso coração seja puro, porque de tudo que se deve guardar, irmãos, guarda o teu coração, diz a palavra do Senhor. Nosso coração é precioso, é a fonte da saída da vida. É daqui que provém coisas maravilhosas no nosso coração. E se estiver sujo,
manchado, não será agradável ao Senhor. Então, o atributo da unidade da fé, chamado longanimidade, é um dos frutos do Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo em nós e que nos capacita a perdoar aqueles que nos ofendem, né? Então, esses 3 atributos que foram mencionados nessa lição, humildade, mansidão e longanimidade, são frutos do Espírito, produzidos em nós pelo Espírito, e resulta em humildade, resulta ali em união, mansidão. Quando a gente exerce a mansidão na igreja, na nossa vida, no meio dos irmãos, ou na vida secular com outras pessoas, ali também é um atributo que gera paz, irmãos. Não dissemina ódio nem guerra, mas a gente vai ali para apaziguar. É o que nos leva a pacificar situações de conflitos. E a longanimidade, como já foi dito aqui, é a capacidade de perdoar, para que todos vivam em harmonia, para que haja um crescimento espiritual e que o corpo de Cristo continue avançando, a obra do Senhor continue avançando na parte que nos compete, na nossa geração, em nome de Jesus. E vamos para a conclusão do tópico 3º, que diz: vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais: a humildade que fortalece a unidade, a mansidão que gere os conflitos, a longanimidade que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus é glorificado. Aleluias, irmãos. Que conclusão. Então, quando a gente vive, né, as virtudes que o Espírito Santo gera em nós, produz em nós, chamados frutos do Espírito, as dissensões no corpo de Cristo desaparecem, os sentimentos facciosos, as divisões, coisas que são as ervas daninhas, né, semeadas por Satanás, para ver ali a obra do Senhor não funcionar de um jeito tão perfeito, mas o sangue de Jesus tem poder, irmãos, para nos dar vitória. Vamos olhar com olhos espirituais, com discernimento espiritual, pedir o dom de discernimento ao Senhor cada vez mais, para que a gente possa ver, né? E não subestimar, como disse o apóstolo Paulo, os ardis do maligno, porque ele vive o tempo todo, né, ao nosso derredor, rugindo, bramando como leão, buscando a quem tragar. Mas em contrapartida nós temos um Deus que não dorme, né? Que não tosqueneja, que não vacila, que é o guarda fiel de Israel, o guarda fiel da sua igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Vamos exercitar os frutos do Espírito Santo produzidos em nós, na vida cristã, né? No corpo de Cristo, na igreja, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado através de nossa maneira de viver, de ser aqui na terra, até o dia da vinda de Cristo Jesus, para nos buscar para a morada celeste. Em o nome de Jesus. Deus os abençoe em Cristo, em nome de Jesus.